Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação e trabalho hoje com os senhores um simulado a respeito da Lei Orgânica do município de Bento Gonçalves. Antes de iniciarmos, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, um canal cuja produção é toda voltada para a preparação de concursos municipais, incluindo a forma de estudar, técnicas de estudo, e quero convidar você também para me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim. Pelo direct você pode me enviar a sua dúvida ou sugestão. Nós vamos trabalhar hoje 5 questões a respeito da Lei Orgânica do município de Bento Gonçalves. Vamos lá. Questão número 1. Compete ao município de Bento Gonçalves no exercício de sua autonomia, exceto. Nós temos já num dos primeiros artigos da Lei Orgânica o artigo que trata da competência privativa do município, aquela que decorre de sua autonomia em razão do município ser um ente autônomo e não soberano. A soberania é uma prerrogativa da República Federativa do Brasil. Então, dentre as alternativas, nós precisamos identificar aquela que não se trata de uma competência decorrente da autonomia. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual, é algo que decorre da autonomia. A autonomia vai se desdobrar em algumas prerrogativas e esta é uma delas, do município ter o poder e a competência de organizar-se administrativamente, incluindo seus serviços públicos, decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse, o seu poder de legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse, interesse local, dentro da sua competência legislativa, zelar pela saúde, higiene, segurança, assistência pública e meio ambiente. Cuidado, isso não se trata de uma competência decorrente da autonomia. Trata-se, na verdade, de uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tratam-se de assuntos que não fariam sentido que fossem unicamente da competência de um único ente federativo, por se tratarem principalmente de direitos sociais e direitos fundamentais. Cada ente terá uma competência delimitada constitucionalmente, mas trata-se de uma competência compartilhada entre todos os entes federativos. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social é uma competência decorrente da autonomia, refere-se à interferência do município na propriedade privada, e conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhes sejam concernentes. Algo também que se relaciona com a sua capacidade de organizar-se administrativamente, no que se inclui a prestação de serviços públicos de qualidade e eficientes que podem ser prestados sob a forma de concessão ou permissão. Na questão número 1, a nossa alternativa correta é a letra C, por tratar-se de uma competência comum entre os entes federativos e não privativa do município. Questão número 2. Assinale a alternativa que preenche corretamente o trecho retirado da Lei Orgânica Municipal. São poderes do município de Bento Gonçalves: o poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários municipais. Nós teremos uma composição cujo número será definido pela Constituição Federal, que em seus incisos, lá no artigo 29, vai estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número da composição do poder legislativo de cada município. No caso de Bento Gonçalves, conforme a sua lei orgânica, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves, ela será composta
composta por 17 vereadores. E veja, é uma informação que depende da sua memorização, não é uma questão complexa, mas que cabe você memorizar, porque pode vir numa questão assim, objeto principal, ou ainda em alguma questão com alternativas assertivas, pedindo para você identificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, na questão número 2, a nossa alternativa correta é a letra C. Questão número 3. Compete à Câmara Municipal de Bento Gonçalves com a sanção do prefeito. Veja, nós temos no Poder Legislativo dois tipos de competência. Competências que vão exigir a sanção do prefeito, ou seja, a análise do legislativo e a sanção do executivo. Sanção é igual a concordância, e aí a gente tem que associar e memorizar que são todos aqueles assuntos relacionados aos interesses do município, e por se tratarem de interesses do município, irão exigir essa articulação entre executivo e legislativo, e competências privativas do Poder Legislativo, como, por exemplo, elaborar o seu regimento interno, como, por exemplo, organizar os seus serviços administrativos e que, portanto, prescindem de uma interferência do Executivo. Então, nós precisamos identificar nas alternativas aquela matéria que exige a concordância do prefeito. Eleger sua mesa, elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização e política é uma competência privativa do Poder Legislativo. Propor a criação e extinção dos cargos de seu quadro pessoal e serviços sobre seu provimento, fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens. Veja, seus cargos, não os cargos do município. Portanto, é uma competência privativa do Legislativo. Representar pela maioria de seus membros para efeito de intervenção no município, competência privativa do Legislativo. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do prefeito. Estamos diante do controle externo, uma atribuição constitucional do Legislativo. Legislar sobre tributos de competência municipal é uma competência que exige a aprovação do Legislativo, mas a sanção do Poder Executivo, essa articulação entre os poderes, porque os tributos municipais irão gerar a receita necessária para sustentar os serviços públicos do município, portanto, exige essa articulação entre os poderes. O nosso gabarito na questão número 3, a letra E. Questão número 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente o trecho retirado da lei orgânica. A proposta de emenda será discutida e votada. Primeiro, a lei orgânica está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. É a lei mais importante do município, a lei fundamental, que vai estruturar o município nos seus aspectos mais relevantes. A emenda à lei orgânica, que trata-se da proposta que tem por objetivo modificar o conteúdo da lei orgânica, terá um processo de elaboração tão dificultoso quanto o da própria lei orgânica. Será, portanto, votada em 2 turnos, com um intervalo mínimo de 10 dias, e será aprovada somente se obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos seus membros. É o mesmo processo de aprovação que a lei orgânica ela exige. Portanto, nós temos que assinalar a alternativa 2 turnos, 2/3 dos seus membros, alternativa 4, letra A. E nossa última questão: compete ao município de Bento Gonçalves instituir os seguintes tributos, exceto. Nós temos uma competência tributária
de cada um dos entes federativos delimitada pela Constituição Federal. No caso dos municípios, teremos competência para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, tributos em espécie. Nos impostos, imposto sobre propriedade territorial urbana, o famoso IPTU, imposto sobre serviços de qualquer natureza, não incluídos da competência estadual. A competência do Estado, em se tratando de imposto sobre serviços de qualquer natureza, refere-se sobre o ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias. Imposto sobre propriedade territorial rural, cuidado, é uma competência da União instituir e arrecadar esse tributo, ainda que o município tenha uma participação, mas não se trata de imposto de competência do município. Contribuições de melhoria decorrente de obra pública e taxas decorrentes do exercício do poder de polícia que limita a disciplina, direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato para concretizar a supremacia do interesse público sobre os interesses individuais. O nosso gabarito, portanto, a incorreta na questão número 5 é letra C. Observe que nós temos o nosso gabarito com o fundamento de cada questão. Se você tem interesse em receber esse material em PDF, me manda o seu e-mail lá no Instagram, @claudiaredim, pelo direct. Eu envio o material para você, sugiro que você faça os exercícios, após assista ao nosso vídeo de correção e retome a leitura de cada um destes artigos. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.